Paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos a mais uma live da ICP Casa. Estamos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estar falando. Não ter medo, não ter temor. E qual é o temor que nós devemos ter? Eu vou ler para você aqui em duas versões, na versão NVI e na corrigida 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu quero que você guarde muito bem essas passagens que eu vou ler. Eu vou ler bastante versículos aqui. Então diz aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu já tenho falado desse tema esses últimos dias algumas vezes, e novamente quero falar para vocês sobre isso. Temor, estou fora. Medo, estou fora. E nós precisamos entender o que o medo ele faz na nossa vida, o que o temor, que não é o temor a Deus, faz na nossa vida. E esse mesmo versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, na NVI, vai dizer assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Olha só, você sabe que, observando a leitura aqui, você vai ver que a palavra espírito está com minúscula. Você lê, você vai ver que a palavra espírito está com letra minúscula, indicando que aqui não está falando do Espírito Santo. Não. Claro que o Espírito Santo não é um espírito de medo, de temor, de covardia. E Deus está falando o espírito do homem, da vida. É como se eu pudesse traduzir nessa noite assim: Deus não nos deu uma vida de covardia, de medo, mas nos deu uma vida de poder, de amor, de equilíbrio. Então, dentro de cada um de vocês, quando o Senhor te criou, quando o Senhor te fez, Ele te capacitou com esse dom de poder, de amor, de moderação. Aqui na NVI vai falar de equilíbrio. Nós estamos notando que está faltando muito equilíbrio na vida das pessoas. As pessoas estão meio desequilibradas, sei lá, né? Está faltando poder. Eu fiquei muito feliz hoje aqui, durante o dia, quando eu vi os jovens vindo evangelizar, né? E eu fiquei observando o trabalho deles e notando que em cada um deles não havia esse espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Equilíbrio aqui fala de não ficar desesperado, né? E eu poderia trazer também para nós equilíbrio, para nos cuidarmos também, não exagerarmos na nossa expressão, mas está levando tudo equilibrado, né? No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, vai dizer: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Então, o medo pressupõe um castigo. Se você tem medo é porque você se sente castigado. E o amor, ele lança fora todo o medo, né? A palavra temor, ela é um substantivo masculino, que quer dizer falta de tranquilidade. Isso é o que quer dizer a palavra temor. Falta de tranquilidade. Sensação de ameaça, sensação de susto. Quando a pessoa está com esse medo, então
ele nunca está tranquilo, ele está sempre muito temeroso, ele está sempre apavorado, né, irmão? Ele está sempre com aquela sensação de ameaça. Nós precisamos, então, lutar contra o temor. A palavra temor também quer dizer sentimento de profundo respeito e obediência. Sentimento de profundo respeito e obediência. E esse temor, que é esse sentimento de profundo respeito e obediência, aí sim é o temor a Deus. É o temor a Deus. Então nós precisamos rejeitar esse temor, esse medo do homem, e precisamos buscar o temor ao Senhor, que aí é o profundo respeito por Deus. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25, vai dizer: quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Há pessoas que temem ao homem, que temem ao seu semelhante. Nós não podemos estar andando aí com medo uns dos outros, com medo do nosso semelhante, mas precisamos andar confiando no Senhor. É muito claro quando a Bíblia vai dizer aqui, confia no Senhor, mas quem confia no Senhor está seguro, né? Nós vemos que em Hebreus capítulo 11, versículo 7, vai dizer assim: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu a arca para a sua família. Então, o temor que Noé tinha era um temor a Deus. E foi o temor a Deus que fez com que Noé construísse a arca. E é o temor a Deus que fez com que o pessoal do Ministério Graça estivesse aqui, adorando o Senhor, o pessoal da técnica aqui, o pessoal que está no apoio. Sabe por quê? Pelo temor a Deus, não é para agradar o pastor, para agradar a casa, não. É porque teme a Deus, porque quer ver a obra do Senhor construída, porque quer ver a obra de Deus prosperando. Então, o temor ao homem traz fadiga, traz desequilíbrio, traz medo. O temor a Deus fez com que Noé construísse a arca. O temor a Deus faz com que você continue amando a obra do Senhor. O temor a Deus faz com que você seja um dizimista, seja um ofertante. O temor a Deus faz com que você até mesmo coloque a sua vida à disposição de Deus, da obra do Senhor. Essa semana nós tivemos aí o Supremo Tribunal Federal proibindo os cultos presenciais com todos os protocolos, por não concordar que a igreja, mesmo com distanciamento, álcool em gel, com isso, se reunisse. E o advogado do governo da União, o ministro Mendonça, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse assim: nenhum cristão está disposto a matar pela sua fé. E é verdade. Nenhum de nós estamos dispostos. Você não vai ver nenhum crente matando porque o Supremo Tribunal proibiu os cultos. Não. Nós não estamos dispostos a matar por causa do Evangelho, mas nós estamos dispostos a morrer por causa da nossa fé. E o que nos faz estar dispostos a enfrentar tudo por causa do Evangelho é o temor ao Senhor. No livro de Lucas, Jesus, ele faz uma declaração muito poderosa. Depois você pode rever a live, notar as referências aí, olha só. Lucas 12, 4, 5. Olha o que é que Jesus Cristo fala. Olha o que é que Jesus fala.
Eu digo a vocês, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Então, note que o próprio Jesus, tendo uma advertência aqui para os seus discípulos, irmãos, o que estava sentenciado à igreja primitiva era muito duro. Eles estavam sentenciados. O próprio Jesus disse assim: eu vos enviarei como cordeiro no meio dos lobos. Jesus diz: por minha causa vos odiarão, vos perseguirão, os matarão. O próprio Jesus anunciou a sentença para a igreja. E é claro, muitos discípulos ficaram com medo. E outros ficaram com temor a Deus. Não, nós vamos lá e vamos enfrentar. E a igreja enfrentou impérios, enfrentou governos, enfrentou tudo por amor ao Evangelho. Não empunhando espada, mas empunhando a fé. Então Jesus faz essa ação. Não tenham medo, meus amigos, que matam o corpo. Não. Eu vejo aí tanta gente com medo do vírus, com medo de tanta coisa, mas não tem temor a Deus. Não se preocupe. Irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer que se nós morrermos, somente morremos. Só isso. Alguém fala: nossa, pastor, mas isso é muita coisa. Realmente, irmão, não é fácil, né? Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Não quero morrer e não vou morrer porque temos uma obra aí pela frente. Mas, veja, não tenham medo daquele que pode tirar o corpo. Então a preocupação de Jesus é com a alma. Mas tema aquele que tanto pode fazer perecer o corpo, quanto pode fazer perecer também a alma no inferno. Sim, eu vos digo a vocês, a esse vocês devem temer. Temam ao Senhor. Então, o temor do homem aprisiona o homem. Isso é interessante, irmãos. Tudo aquilo que você tem medo te aprisiona. Deixa eu falar para você. Tudo aquilo que você tem medo te aprisiona, te põe para baixo. Tudo aquilo que você teme torna uma prisão para você. Nós vemos aqui no livro de João, capítulo 12, quando os fariseus não confessaram, ainda assim muitos líderes dos judeus creram em Cristo, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de ser expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. É assim, irmão, muitos judeus aceitaram a Jesus, mas eles tinham tanto medo dos fariseus, que eles não confessavam a sua fé. Sabe por quê? Porque eles preferiam a aprovação do homem do que a aprovação de Deus. Está claro, literalmente aqui, pode ler lá. João 12, 42 e 43. No livro de 2 Pedro 2, 9 vai dizer assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se você é uma pessoa muito medrosa, se você é uma pessoa muito temerosa, não o temor de Deus, mas o temor do homem, irmãos, você é aprisionado por aquilo que te domina. O que é que tem te dominado? Se você é escravo de algum vício, você é dominado por ele.
Então, se você é dominado por algum vício, por algum sentimento, olha aqui, ó, sentimento, né, de paixão, dessas coisas mais. Qualquer sentimento que te domina, te torna um escravo. E se o medo te domina, você é escravo do medo. Por isso a Bíblia diz, o amor lança fora todo medo. O temor que está no coração do homem distancia o homem de Deus. Por isso em Jeremias 17:5, vai dizer assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então é maldito o homem que confia nos homens, no sentido de confiar na sua força, que em vez de confiar em Deus, confia nele mesmo. Em vez de confiar no Senhor, confia nas suas capacidades. Confia, irmão, o homem é tão passageiro. Eu tenho visto tantas discussões aí na TV, por causa de política, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu vendo aqueles homens falando, depois, gente, eu noto que eles são tão passageiros, daqui um dia nem vão estar mais aí, né? Acabou-se. Paz. O homem é como uma fumaça. Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai dizer assim, ó: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Paulo falando aqui, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se você está procurando agradar os homens, se você está procurando agradar, satisfazer a você mesmo, meu irmão, você está distante de Deus. Com todo carinho eu falo isso. Você precisa se aproximar mais do temor ao Senhor. Nós vemos, irmãos, uma manifestação de medo na vida de Pedro. Quando Pedro, ele seguia Jesus Cristo para ver o que ia acontecer. Jesus é preso lá no Getsemane, é levado para a casa do sumo sacerdote, e Pedro fica seguindo Jesus, né? De longe, mas seguindo. E aí, quando Pedro se aproxima um pouco mais, os servos ali da casa do sumo sacerdote identificam a Pedro. Fala, você é um cristão, você segue Jesus. E Pedro diz, eu não conheço, não sei quem é. Olha, o que é que o medo faz? O medo faz você negar a Cristo. É verdade, é verdade. Espero que muitas pessoas, quando a quarentena estiver passando, volte a congregar. Nós vamos ter opção de cultos aqui, para que não haja aglomerações, etc. Mas tem tanta gente com medo. Tem até gente já negando a Jesus. Pedro negou a Jesus por causa do medo, que ele tinha medo de ser preso também. E a terceira vez que ele negou, quem lembra foi o que aconteceu? O galo cantou, é isso aí. O galo cantou e denunciou o medo de Pedro. Qual é o galo que está cantando aí, que está denunciando o seu medo? Fala aí. Está cantando um galo aí ou não? Alguma coisa está denunciando o seu medo. Os escravos do medo acabam escravizando outras pessoas. É verdade. Todo mundo que é medroso acaba perturbando os outros. João 7,13 vai dizendo assim: mas ninguém falava dele em público, por medo dos judeus. Irmãos, ninguém falava de Jesus mais, por causa do medo dos judeus. Quem tem medo, irmãos, infelizmente acaba escravizando outras pessoas. Além de ser escravizado, acaba metendo medo, né? Eles falavam assim um para os outros, eu imagino, né? Não fale de Jesus não, senão você vai ser preso, senão você vai ser discriminado, senão você vai ser isso, vai ser aquilo, né? Olha só, quando
um homem foi curado, que era cego de nascença. Os seus pais diziam assim para ele: olha, por medo dos judeus. Esses judeus eram terríveis, né, irmão? Falava assim para ele: não fale nada não, senão você vai ser expulso, senão você vai ser perseguido. José de Arimateia, quando Jesus Cristo estava morto na cruz lá, ele foi até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. E José era discípulo de Jesus, a Bíblia diz. Mas era secretamente porque tinha medo dos judeus. E Pilatos deu o corpo de Jesus, mas ele era um discípulo secreto, um discípulo 007. Né? Então, nós precisamos entender que o medo faz com que prejudiquemos as outras pessoas, porque não falamos de Jesus para elas, porque não anunciamos o Evangelho. O livro de João 20:19 vai dizer assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja com vocês. Então os discípulos, quando achando que Jesus estava ainda morto, ele se trancavam, se reunia com as portas fechadas, trancadas, cultos secretos, né? Provérbios 29:25 vai dizer: quem teme o homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Repito novamente esse versículo, eu já citei aqui. Então, quem tem medo do homem cai em armadilhas. Quantas pessoas não já negaram a Jesus por medo do homem? Quantas pessoas não deixaram de seguir a Jesus com medo? Quantas mulheres deixaram de seguir a Jesus com medo do esposo? Quantos esposos deixaram de seguir a Jesus com medo da esposa? Filhos com medo dos pais? Pais com medo da sociedade, dos filhos? Enfim, irmãos, nós precisamos estar dispostos a enfrentar, a não ter medo. Timóteo 1:7, vou dizer novamente: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você conhece alguém medroso? Quem conhece alguém medroso? Deixa eu ver aqui. Alguém conhece alguém medroso? Quem tem medo do escuro? Né? Outro dia eu estava vendo, gente, numa live, a mocinha cantando na live, passou uma barata, a moça largou o microfone e saiu correndo. Quem viu isso? Se vier uma barata, eu não vou correr aqui. Porque eu já lancei fora todo o medo, né? Gente, tenham fé, tenham coragem. Colocando tudo isso que eu falei aqui no nosso contexto, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos ter muito cuidado com o vírus, com a pandemia, não com outras doenças, principalmente com o Covid. Né? Vamos ter todo o cuidado do mundo. Cuidado. Agora Deus nos deu um espírito de quê? De coragem. Para enfrentar. Para não ficar desesperado aí. Tem gente que quando pega o vírus já pensa que vai morrer, gente. Já entra em desespero, já começa a se despedir dos parentes. Já começa a criar todo um... Aí o que é que acontece? O espírito se abate e o corpo padece. Irmãos, vamos enfrentar tudo com muita fé, com muito carinho, com muito poder, né? E ajudar as pessoas, né? Não fica aí metendo, um medroso mete medo no outro, né? Alguém está às vezes infectado, a pessoa se aproxima de você: eu conheço alguém que morreu com isso aí. É muito perigoso, eu conheço não sei quem, olha, morreu tantos mil ontem. Como quem diz assim: você vai ser o próximo. De jeito nenhum, irmão. A gente tem que ser o contrário. O espírito que habita em nós é o contrário. Para dizer: não, eu vou orar por você, você vai ficar curado, você vai ficar sarado, isso é só uma fase, isso vai passar, pode ficar sossegado, né? Pode ficar sossegado que isso vai passar.
E vamos servir a Deus, vamos continuar servindo ao Senhor com alegria, com muito amor e com muita determinação. Amém? Deus abençoe. Coloque a mão no coração para a gente fazer uma oração, enquanto o Ministério Graça se prepara ali para mais um super louvor. E você vai receber uma oração. Coloque a mão agora no seu coração. E nós vamos repreender agora todo espírito de medo. E vamos pedir que o Senhor nos dê o temor a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora orando com fé, Senhor. Orando com muita determinação de fé, para que o Senhor nos dê coragem para enfrentar todas as coisas, para que o Senhor nos dê coragem para enfrentar esse tempo mau, esse tempo difícil, para que o Senhor nos dê coragem, Senhor, para, ó Santo Deus, te servir em todo o tempo, não ficarmos abatidos, mas pelo contrário, Senhor, estarmos animados em todo o tempo, crendo de que o Senhor vai nos dar a vitória, de que o Senhor já nos deu a vitória. O Senhor já te deu a vitória, o Senhor já te trouxe a cura, o Senhor já te trouxe a bênção, o Senhor já te trouxe a transformação, o Senhor já te trouxe um milagre. Essa pessoa que você está orando aí para sair do hospital, em nome de Jesus, ela já saiu. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que Deus te encha do temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, que Deus te traga muita coragem, muita fé, muita graça, para você superar esse tempo, vivendo. Não vamos deixar a alegria do Senhor em nossas vidas por nada neste mundo. Amém? Deus te abençoe. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Eu vou estar aqui, pastor Márcio, de 9 da manhã até o meio-dia, no nosso plantão casa. Se você ainda não fez o Pix com o seu dízimo, se ainda não fez uma oferta especial, faça. A obra do Senhor está necessitando. Hoje era dia da gente cumprir os compromissos, ainda não deu, mas vai dar. Estou crendo que segunda-feira nós vamos cumprir todos os nossos compromissos. Amanhã, 9 horas, eu espero, passe por aqui, traga uma oferta, traga alimentos também, gente. Nós estamos sem alimentos, distribuindo todo o alimento que tínhamos aqui. Então, passe por aqui, traga um arroz, traga 1 quilo de alimento, traga o que você puder. Venha trazer o seu dízimo, a sua oferta, usar a maquininha. Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Minha âncora.
apaixonado.